Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou, o movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar. Cristo. Bom, estamos aqui novamente para dar prosseguimento no nosso último encontro, onde nós estamos falando de Deus, né? Nós estamos já na parte 3, já estamos falando de Deus, e a gente dividiu devido à importância, né? E fica uma coisa não muito pesada, a gente dividiu esses atributos de Deus, que a gente vai falar hoje, em duas partes. E hoje, então, nós vamos complementar o nosso último encontro. Vamos lá. Bom, então, dando prosseguimento, nós estamos falando de Deus, né? E agora nós estamos nesse atributo da divindade, e a gente vai agora, então, falar desses atributos, dar continuidade a esses atributos, né? Nós dividimos em duas partes. E o que nós falamos da última vez, e que a gente vai dar continuidade, foi sobre essa questão número 13, onde é colocado que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Vamos falar então um pouquinho sobre esses atributos. O que seria um Deus eterno? O que nós entendemos então com esse Deus que é eterno? Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, haveria saído do nada. Então, quando a gente coloca ele eterno, é porque nós não temos essa capacidade desta compreensão do surgimento de Deus. Então, nós colocamos como Deus eterno. Não teve um começo dentro do nosso entendimento e não vai ter um fim. Nós, espíritos, tivemos um começo, mas não teremos um fim. Mas Deus, a gente entende como não tendo um começo. Por isso, eterno. Ora, não sendo o nada coisa alguma pode produzir. O nada não produz nada. Então Deus saiu de algum local. Se Deus saiu de algum local, ele saiu de algo que a gente não entende. Então nós dizemos que Deus não teve um começo. Ou então teria sido criado por outro ser anterior. Mas aí, nesse caso, este ser que criou Deus seria Deus. Se lhe sobrepusesse um começo, se a gente bota um começo ou um fim para Deus, nós poderíamos então conceber uma entidade existente antes de Deus, que é capaz de sobreviver e assim por diante, até o infinito. Então a gente compreende que eterno é alguma coisa ou algo que foi criado, ou seja, que não foi criado, que existe de toda a eternidade, que é Deus. A nossa linguagem ainda é muito pequenina de compreensão, de entendimento de determinadas coisas. Por que a gente diz que Deus é imutável? Se tivesse sujeito a qualquer mudança, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade elas teriam. Então, as leis de Deus, que nós já colocamos, informamos que as leis de Deus são as leis da natureza, elas não mudam. Uma água que nasce numa nascente, lá em cima, ela vai para um rio. Ela vai para o mar, ela persegue um rio e vai para o mar. Existe uma lei da gravidade, é uma lei de Deus. Ah, mas os corpos, a gente já viu corpos que estão subindo. Existe uma lei que faz com que esses corpos vençam essa lei da gravidade, não que ela não existe. Então, Deus imutável é que as leis deles não são mutáveis, não tem como mudar as leis de Deus.
A nossa evolução, ela é imutável. Você vai evoluir. Pode retardar, pode demorar, mas você vai evoluir. Isso é uma lei de Deus, significando que Deus, como inteligência suprema e causa primária do universo, não muda em sua essência, natureza ou sua perfeição. As leis de Deus não mudam, as leis de Deus são imutáveis, diferente das nossas leis humanas. As nossas leis humanas, elas precisam ir se alterando e mudando baseado na nossa evolução, nosso crescimento, mas não as leis de Deus. Essas não mudam. Nós podemos até tentar fazer com que isso altere. A gente vive fazendo isso, mas não mudam as leis de Deus. Essa imutabilidade, ela se reflete na ordem e nas leis que regem o universo, que são eternas e imutáveis, assim como a própria natureza de Deus. Significando que Deus não está sujeito a mudança em sua essência, natureza ou sua perfeição. As leis que regem o universo, criadas por Deus, também são imutáveis. Isso reflete a natureza de Deus. E essa imutabilidade garante a estabilidade e a ordem do universo. E também a confiança na justiça e bondade de Deus. Então precisamos crer nessa bondade, nesse amor de Deus. Ah, o pessoal fez isso, está maldoso, eu não te condeno, não, mas Deus vai cuidar de você. A gente, na realidade, está botando a mão de Deus e a gente está sentindo o mesmo sentimento negativo. Mas é uma coisa que é inata. Feriu, vai ser ferido. Fez o bem, vai receber o bem. Isso é importante. Por que que Deus é imaterial? Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Então, todas aquelas substâncias em que nós vemos dentro de uma tabela periódica, né, que é o que representa os símbolos, as matérias, Deus está fora disso. Deus não está dentro dessa tabela periódica. Então, algo que a gente não entende como matéria. É imaterial. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito à transformação da matéria. Qual é a matéria que nós conhecemos que não há uma forma de transformar-se das que nós conhecemos? Uma aglomeração, uma desaglomeração? Não existe. Deus não. Deus não muda. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo que não compreende. E aí por isso a criação de um Deus que é do sexo masculino, que é um homem velho, idoso, sábio, de barbas brancas, a túnica branca, a ideia que você tem de Deus. Mas Deus não tem essa forma apreciável que a gente olha, Deus não, é uma energia. Deus, ele está em todas as partes. Um dia compreenderemos essa natureza de Deus. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura, né, de um ancião, de barbas longas, um manto. Essa questão, ela tem o inconveniente de colocar Deus, esse ente supremo, de uma forma muito pequenininha, humana. Daí ele emprestarem as paixões humanas e a fazerem um Deus colérico e ciumento, raiva.
Deus tem raiva, Deus ficou chateado, destruiu, Deus é aborrecido, Deus ficou chateado comigo, né? Deus não está querendo me perdoar. Mas não é esse o Deus que a gente compreende. Deus não precisa dessas questões da matéria. Por que ele é único? Se muitos deuses houvessem, haveria muitas vontades, não haveria, neste caso, unidade de vista. Não tem só ele, nem unidade de poder de ordenação do universo. Seria uma sociedade ilimitada, muitos deuses. A unicidade de Deus, ela é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Tem muitas perfeições que nós não compreendemos. Não poderia existir outros deuses, salvo sob a condição de ser igualmente infinita em todas as coisas. Visto que se houvesse entre eles a mais ligeira diferença entre um Deus e outro, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder deste outro. Então, não seria Deus. Então, essa é a visão que temos, por isso é que ele é único. Não existe uma força brigando com Deus, como se coloca é Deus e o diabo, Deus tentando. Não existe essa energia tão poderosa como Deus, porque Deus é único. Não existe outro Deus. Porque se houvesse entre ambos igualdade absoluta entre vários deuses, isso seria a gente dizer que de toda eternidade que tem pensamento diferente, vontade. Se vários tivessem esse mesmo poder, não seria esse Deus, então, único. Por isso que Deus é único, não existe um outro Deus. Confundindo assim, quando a identidade não haveria, em realidade, mais que um único Deus. E a gente acredita em Deus único. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse. Os deuses do Olimpo, cada um tem um poder. Mas então não existiria igualdade perfeita entre esses deuses. Nenhum ia possuir essa autoridade máxima e soberana. Por isso, uma das atribuições, um dos atributos de Deus é que ele é único. Um outro é que Deus é onipotente. Onipotente. Ele é único, então só tem ele de poder. Se ele é único, ele é o poderoso. É o que eu falei, não tem uma força que fica querendo ser maior que Deus. Se não dispusesse do soberano poder, se não tivesse esse poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas, porque outro tinha feito. Outro Deus teria feito. E não é dessa maneira que a gente compreende. Além de também ser onisciente, conhecer, saber de todas as coisas, e onipresente, está em todos os lugares, Deus pode ser considerado a fonte de toda a criação e a inteligência suprema que rege o universo. Então, além dele ser onipotente, ele é onisciente, ele sabe de todas. Nós não temos como esconder os nossos mais íntimos pensamentos de Deus. E Deus está em todas as partes, porque Ele é onipresente, está em todas as partes, em todos os lugares. Por isso, precisamos crer e precisamos estar com Deus, porque Ele está conosco. Ele está presente conosco. Esse Deus, ele nos mostra a capacidade de conhecer tudo, a capacidade que Ele tem de conhecer tudo, de conhecer o nosso passado, o presente, o futuro. Ele tem um conhecimento absoluto sobre todas as coisas. Esta compreensão de Deus é que faz com que nós possamos vê-lo como o ser soberano e que entender que Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai, a quem a gente jamais deve desertar. Indica que Deus está presente em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os seres. Quando a gente fala de todos os seres, é desde o macrocosmo ao microcosmo.
Deus está presente. Por que que ele é soberanamente justo e bom? A providência, a providencial soberania das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide das suas justiças, nem da sua bondade. Soberanamente justo e bom. Por que que Deus é soberanamente justo e bom? A providencial sabedoria das leis divinas nos revela na- nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da justiça e nem dessa bondade de Deus. Deus está em todas as partes. O fato de ser infinita, uma qualidade, exclui a possibilidade de uma qualidade contrária. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela da maldade. Por isso é que Deus é bom, Deus é justo. E dentro desse entendimento, que não existe essa injustiça de Deus, mas sim dos homens, nós compreendemos que nada está fora do lugar. Que ninguém que passe por uma situação em que nós observamos como injustiça dos homens, não existe aí a injustiça de Deus divina. Cada um segundo suas obras, entendemos dessa maneira. Deus não poderia ser simultaneamente bom e mau, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades nesse grau supremo, não seria Deus. Ele é bom ou ele é mau? Ora, ele é bom, ora, ele é mau. Não. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho e para nenhuma haveria estabilidade. No momento ele é bom, no outro momento ele é mau. Como é que seria isso? Não poderia ele, esse Deus, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mau. Então, quando alguém se coloca como bom, mas pratica o mal, ele não é o bom. Ele pode estar lutando para essa perfeição, como nós estamos lutando para sermos um pouco melhor. Mas nós somos seres cheios de dívidas. Ora, como suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade, da sua solicitude para com as pessoas, conclui-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem de ser infinitamente bom. Esse é o Deus que entendemos e acreditamos como soberanamente justo e bom. Deus é a suprema e soberana inteligência. É ilimitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo que existe. A lei de Deus abrangendo o infinito tem que ser infinito. Então a lei de Deus é infinita, Deus é maravilhoso. Se a soubéssemos limitada, se a gente acreditasse que a sabedoria de Deus, que a bondade de Deus, ela é limitada, ela tem um limite, em qualquer ponto que a gente possa imaginar, nós poderíamos conceber que existe um outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro, esse que a gente acreditava, não faria. E assim por diante, até o infinito. Então, esse é o Deus único, é o Deus maravilhoso. A soberana bondade, ela implica a soberana justiça, né? A bondade, ele é justo. Porquanto, se ele procedesse
de uma forma injusta ou com parcialidade, esse é melhor do que aquele, em qualquer ponto, ou se referisse a qualquer coisa, a qualquer um, ele prevalece esse do que esse. Ele não seria soberano, não seria justo e, consequentemente, não seria soberanamente justo e não seria soberanamente bom. Esse não seria o Deus que a gente acredita. Deus ele é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se que Deus, sem esse infinito das suas perfeições, sem o que não seria Deus. Ele não seria esse Deus se não fosse perfeito, se não fosse infinito. Pois sempre se poderia conceber um ser que pudesse, que conseguisse, que fosse melhor que ele. Então, sendo Deus esse infinito, os atributos de Deus não são suscetíveis nem de aumentar, de mudar, nem de diminuir. Porque senão, eles não seria esse infinito e Deus, ele não seria essa perfeição que nós compreendemos. Esse perfeito que é Deus. Se a gente tirasse qualquer dos atributos que fosse o mínimo, já não haveria mais Deus. Pois que ele poderia existir. Como é que pode existir um ser perfeito? Um ser sem essa perfeição que é Deus. A mais elevada concepção de Deus é aquela que Jesus nos apresentou quando apresenta ele como Pai amoroso e justo. Esse Pai amoroso e justo à espera dos nossos testemunhos de compreensão desse amor, esse amor que o Cristo veio trazer para a gente. Jesus ele não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus. Ele chamou, veio com simplicidade, chamou esse Deus de Pai, indicando para a gente que os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir nessa extensão e no aperfeiçoamento dessa obra divina, ele é muito importante. Por todo esse ensinamento, Jesus, o nosso Cristo, ele nos esclarece que todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos guarda sempre de braços abertos para que nós possamos chegar a essa suprema felicidade, esse eterno bem. Isso é importante. Jesus, esse nosso mestre, ele queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, sendo esse nosso Pai, é o nosso Criador. É o Criador dos homens, das estrelas, das flores. É o Criador de todo o universo. É o Senhor do céu e da terra. Para Ele, para Deus, todos nós somos filhos abençoados. E aí, com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos, no mundo, nós somos uma família. E por isso todos somos irmãos. E se somos irmãos, temos o dever de ajudar um ao outro. Então, nessa condição de aprendiz do nosso divino mestre, desse nosso irmão maior, nós devemos seguir sempre o exemplo dele, o exemplo de Cristo, o exemplo de Jesus que veio trazer quem é esse Deus. Então, se nós conseguimos sentir Deus como nosso Pai, nós reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte, estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde por eles, mesmo que a gente faça e exista a incompreensão, porque cada um está no seu momento, no seu grau de evolução. A vida ela só será realmente bela e gloriosa na Terra quando nós tivermos essa condição de aceitar por nossa grande família toda a nossa humanidade. Não tem religião, não tem raça, ou seja, todos somos irmãos. Em resumo,
Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro ultrapasse. Porquanto ser que eu excedesse, que ultrapassasse, em qualquer ponto, ainda que, sabe, apenas uma pequenina coisa, não seria Deus. Por isso que entendemos que Deus realmente é infinito. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica que nós utilizamos, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, é eterno, é imutável, é imaterial, onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom, e infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Não dá para ser diferente disso. E desta forma, a gente conclui os atributos de Deus. A gente entende que não temos essa capacidade de compreensão plena dos atributos de Deus. Porém, alguns deles, os que nos são necessários, nós já podemos compreender. Principalmente de que Deus está em toda parte, de que Deus é o nosso socorro. E que esse é o Deus que Jesus veio nos trazer. Esse é o Deus que Jesus chamou de Pai, nosso Pai, o nosso Criador. E assim a gente encerra mais um momento desse nosso encontro, mostrando o que a doutrina espírita compreende que é Deus. Não é um mistério, não é um milagre, mas são coisas lógicas que nos mostram que esse é o Deus de amor. Agradecemos mais uma vez, pedimos bênçãos para cada um de nós, continuamos pedindo que compartilhe, que se inscreva no canal, que vamos fazer com que o nosso canal cresça para que a gente possa levar essas informações para outras pessoas. E pedimos também que, se tiver dúvidas, questione. No final do vídeo tem os nossos contatos. Faça contato. Mas compartilhe isso para as pessoas que vocês acreditam que necessita compreender quem é esse Deus. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações. O amor sempre mais e mais. No futuro, quando o homem outros mundos habitar, aqui no infinito ou em qualquer lugar, de certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal